Peço a todos, peço a todos que respirem fundo 3 vezes, pessoal, a respiração é fundamental, a respiração realmente faz toda a diferença. Então, quando respiramos fundo, estamos abrindo mais aí a nossa consciência para estar recebendo as informações, os ensinamentos, os conhecimentos. Então, vamos lá. A nossa live sobre a primavera, certo? E as propriedades terapêuticas da primavera, as estações do ano e os ciclos da natureza, sejam as fases da lua ou as estações, tudo isso que acontece na natureza acontece também dentro do nosso corpo, porque nós fazemos parte da natureza. O nosso corpo, ele é feito de terra, o nosso sangue é feito de água, nós dependemos do ar, que é o nosso alento, né? O fogo é um elemento fundamental que aquece o nosso corpo através do sol ou através do próprio fogo. Então, esses elementos da natureza, eles compõem o nosso corpo físico. E as estações do ano, as fases da lua, elas estão intimamente ligadas com o funcionamento desses elementos da natureza. Só que o nosso corpo ele é feito desses elementos da natureza. Então, esses ciclos acontecem nos nossos órgãos, nas nossas células, no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, mental e espiritual. Então, antes da gente entrar propriamente dita na parte da primavera, o legal é a gente se despedir, né? Se despedir do inverno, porque a primavera ela vem logo depois do inverno. O inverno já é um período de descanso, um período de introspecção, um período em que a gente entra na nossa própria caverna espiritual, vamos dizer assim, e emocional. E é uma estação que a gente costuma entrar em contato com as nossas sombras. É uma estação em que o nosso corpo físico precisa descansar, repousar. Então, você deve ter notado a diferença que no tempo do frio você acaba indo dormir mais cedo, acaba acordando mais tarde, não tem aquela disposição assim para fazer atividade física intensa. A alimentação ela acaba sendo muito mais nutritiva, a gente precisa comer raízes, alimentos quentes para se esquentar, alimentos mais fortes mesmo para poder manter a nutrição do corpo. Então, é importante que você tenha com você quais foram as sombras que se apresentaram para você no inverno. O que são as sombras? Sombras são os seus próprios comportamentos, né, que não deixam a sua essência se manifestar. São crenças limitantes, pode ser depressão, ansiedade, seus medos, né, é a manifestação dos seus traumas, na verdade, que impedem que você seja a sua essência, que você seja a sua melhor versão. Então, esse é o papel do inverno, é isso que acontece com as pessoas no inverno. Então, temos que ter clareza, vamos colocar a imagem do inverno. Então, é desse cenário que nós estamos nos despedindo, né? Do frio, da introspecção, da quietude, né? Do silêncio, da necessidade de descanso, e desse momento em que estamos ali acolhendo as nossas sombras, que são o quê? Os nossos pontos fracos, os nossos defeitos, entre aspas, certo? E é importante que, se você puder, você com você mesmo, agora, ou em algum outro momento, o mais rápido possível, você buscar dentro de você quais foram as sombras que você entrou em contato nesse inverno. Tenta buscar, né? Eu sei que já passou. O ideal seria você entrar no inverno sabendo que esse seria o seu trabalho com você mesmo lá, né, naquela estação. Mas ela já passou. Mas você pode tentar resgatar aí na sua memória, né? O que foi que se passou com você. Geralmente, essas sombras, elas se apresentam em momentos de dificuldade, momentos de desafio, quando acontece alguma coisa, algum problema que a gente tem para resolver, algum desafio mesmo. Então, é nessa hora que a gente tem a oportunidade de mapear as sombras, de entrar em contato com elas, olhar de frente para elas e acolhê-las, certo? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Uma sombra forte para mim que se mostrou, se apresentou para eu trabalhar comigo mesmo no inverno foi o excesso da fala. Então, assim como eu tive esse meu trabalho, você provavelmente tenha tido o seu. Então, é legal a gente se despedir do inverno, né, antes de entrar mentalmente na primavera, e assim, agradecendo, né? Agradecendo todo o descanso que nós tivemos, todo o silêncio, toda essa introspecção e toda essa oportunidade da gente crescer e se tornar uma pessoa melhor, aprendendo a lidar melhor com as nossas sombras. E então, finalmente, chegamos na primavera. Olha a diferença. Então, assim, não tem como duvidar, né, gente, de que são momentos diferentes do ciclo do planeta, do nosso amado planeta Terra, e que esses ciclos acontecem dentro de nós. Chegando na primavera, a gente tem essa abundância de cores, de flores, né, todo esse movimento. Então, na primavera, a luz, a quantidade de luz, ela começa a aumentar.
os dias começam a ficar cada vez mais longos. Então, isso representa, né, o equinócio da primavera como um despertar da vida. Toda a natureza está despertando, as flores estão desabrochando, as plantas estão brotando, as sementes estão germinando, buscando a luz, e tudo isso acontece também dentro de nós. Quando temos essa consciência, a gente pode aproveitar muito melhor o nosso tempo, a nossa vida, e realmente para ter mais resultados, né? Tanto para o nosso bem-estar, qualidade de vida, saúde, como para o nosso trabalho, para a nossa prosperidade, para a harmonia familiar e para a vida em geral. Então, essa luz solar aumentando, ela é um acontecimento de renascimento e renovação. Então, dentro de nós também temos essa oportunidade de renascermos, de nos renovarmos, de nos abrirmos para o novo. Tá? Se você prestar bastante atenção, fizer uma retrospectiva aí, como foi sua semana passada, sua semana retrasada e essa semana atual? Observe, tá? E muito provavelmente alguma mudança, alguma coisa nova aconteceu na sua vida, alguma mudança, tá? Que muitas vezes essas mudanças podem parecer um problema, entre aspas, um desafio, algo difícil de lidar, tá? Mas o universo está todo aqui no nosso hemisfério, está nesse processo de renovação. Então, coisas novas que precisam acontecer vão ter aquele impulso para que aconteçam. Tá? E o ser humano, ele é resistente a mudanças, né? A gente fica lá acomodado no problema, acomodado numa situação que a gente sabe que a gente tem que sair daquilo, que a gente tem que partir para uma coisa diferente, mas bate aquela preguiça, a gente sabe que mudança dá trabalho, né? Que tem que sair da zona de conforto, e mudanças geralmente envolvem também relações familiares, relações com outras pessoas, com colegas de trabalho, enfim, mudanças envolvem muitas coisas, né? Envolve todo um contexto de pessoas e situações. Então, a princípio, pode parecer uma dificuldade, mas na verdade aquilo que precisava mudar só recebeu um impulso da natureza, porque ia mudar cedo ou tarde. E então agora recebeu um combustível extra para que essa mudança acontecesse de uma vez, para que as coisas possam fluir, para que a vida possa andar para frente. Então, se você é uma dessas pessoas que passou recentemente ou está passando por alguma transformação, por alguma mudança, respire fundo, tá? E saiba que vai dar tudo certo. Somente que está abrindo uma nova porta de renovação. As flores, elas são um remédio para o nosso emocional. Tanto é que existem os florais, né? Dentro das terapias naturais, os florais são justamente os remédios naturais para o nosso emocional. Agora você imagina como está a atmosfera da primavera, com flores para todos os lados. Né? Se você andar na rua e prestar bem atenção, você vai ver que os jardins das pessoas estão floridos, os jardins das praças, dos parques, estão soltando flores de todas as cores. E isso é literalmente um remédio emocional para toda a humanidade. Mesmo que a pessoa nem saiba e nem se conecte com todas essas flores que estão por aí, essa medicina natural está atuando em todos. Tá? E a questão é que, justamente, isso ajuda no entusiasmo, sabe? Dá uma motivação a mais, dá uma inspiração, uma criatividade a mais. Então, se a gente souber aproveitar esse momento, né, e captar essa inspiração, esse entusiasmo, essa esperança, a nossa renovação vai ser muito melhor e muito maior. Junto com essa luz solar, que também está aumentando, né? A cada dia tem mais luz solar. Então, isso traz muito, muito, muito combustível emocional e energético para as pessoas. Então, é por isso que todo mundo, geralmente, na primavera já fica mais feliz, fica mais contente, fica mais inspirado, mais animado, com mais criatividade. Então, é super legal aproveitar esse momento, né, para iniciar projetos novos, iniciar coisas novas. Aquilo que você estava empurrando com a barriga, né, deixando meio para lá, chegou a hora de arregaçar as mangas e dar o primeiro passo. Primeiro passo para realmente implementar mudanças na vida e implementar novos projetos. Então, isso é o que a gente chama de florescer por dentro e por fora, né? Aproveitar toda essa atmosfera. Então, como as sementes na natureza, elas estão germinando, elas estão sendo semeadas agora, as sementes ficaram descansando no período do frio, né? Aguardando esse momento de maior luz para elas brotarem, germinarem, e assim a gente também faz com os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas intenções. A gente usa toda essa criatividade que está no ar para semear os nossos sonhos, os nossos projetos e as nossas intenções. O equinócio da primavera, ele tem uma característica marcante, que é o equilíbrio entre a luz e a sombra. Como assim? O dia exato do equinócio da primavera, que foi o dia 22, às 15 horas e 19 minutos,
aquele momento, que foi há 3 dias atrás, estava o tempo da noite e do dia foi exatamente igual. Tá? Os dias dos equinócios, os dias e as noites têm a mesma duração. Depois do equinócio de primavera, cada dia vai ficando um pouquinho maior, com um pouquinho mais de luz. Vou tomar uma aguinha, gente. Você já tomou sua água hoje? Lembre que água é vida. Água é vida, né? É importante honrar e agradecer toda a água e beber bastante água. Então, estávamos falando do equilíbrio. Então, como o universo está nesse perfeito equilíbrio entre a luz e a sombra, é também um momento, assim, que nos ajuda a buscar esse nosso equilíbrio interior. Não só a buscar, como a encontrar, né? É mais fácil a gente encontrar esse equilíbrio nesse momento de equinócio. Por quê? Porque o planeta Terra está mais equilibrado, a sua luz com a sombra, né? O dia com a noite. Então, internamente, a gente tem essa oportunidade. Deixa eu rodar aqui meu roteirinho para eu não esquecer de nada. Então, esse equilíbrio, ele nos leva para o quê? Para o caminho do meio, né? Os antigos sábios, eles já diziam, né? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio, ele é uma escolha sábia, uma escolha inteligente. E esse momento favorece, né? Favorece esse equilíbrio interno. Então, é muito legal mesmo a gente estar sempre acessando essas possibilidades de cada momento da natureza, porque nós somos a natureza, o que acontece ali fora no universo está acontecendo dentro de nós, inclusive dentro dos nossos órgãos. Na medicina chinesa, né, os antigos taoístas, eles já diziam isso há milênios atrás, né? Os nossos órgãos vitais, eles estão realmente recebendo toda a influência desses ciclos da natureza. E, por exemplo, o nosso corpo ele é 70% de água. Na lua cheia, os oceanos, as marés ficam com mais movimento, com mais ondas. E olha o tamanho de um oceano. Imagine quantos bilhões de litros de água tem um oceano. E os movimentos da Lua influenciam o oceano. Imagina nós que temos, né, um corpo humano adulto que tem em média aí 70 quilos, né? Imagina a influência da Lua sobre o nosso corpo físico, que é 70% de água. Se a Lua movimenta as marés, que são bilhões de toneladas de água, imagina o nosso corpinho aí, que tem, vamos arredondar aí para uns 50 litros de água, né, gente? Então, realmente, temos que honrar, agradecer todos os ciclos da natureza e saber, e termos isso claro, né? Que tudo isso influencia o nosso comportamento, nosso pensamento, nosso sentimento, porque mexe muito com o nosso estado interno e as nossas atitudes externas. Então, as flores, elas estão entregando para o mundo a sua beleza, estão mostrando para o mundo a sua beleza. E aí eu te pergunto, né? O que você tem para ofertar para o mundo, né? Dentro dos seus dons, dos seus talentos, dentro da sua missão de vida, o que você tem para deixar o mundo melhor, para deixar o mundo mais bonito, para deixar o mundo mais alegre? O ideal é que as pessoas, elas busquem descobrir qual é a sua missão de vida e usar essa missão de vida, usar os seus dons e talentos, né? De preferência, trabalhar com a sua missão de vida e colocar os seus dons e talentos a serviço do planeta. Se todo mundo fizer isso, se todo mundo trabalhar com os seus dons e talentos, exercer a sua missão de vida, né? Saber, nossa, o que eu vim fazer nesse planeta Terra? Eu vim aqui exercer minha missão de vida, usando o que eu sei fazer de melhor, que são os meus dons e talentos. Para quê? Para deixar esse mundo melhor. E quando a gente faz isso, automaticamente a prosperidade, ela se manifesta com muito mais facilidade, por vários motivos. Primeiro, que nós estamos cumprindo nossa missão de vida. Segundo, estamos usando o que temos de melhor para favorecer a humanidade. E terceiro, se a gente faz aquilo que a gente sabe fazer bem feito, provavelmente é algo que a gente gosta de fazer, consequentemente, o nosso trabalho vai ser muito mais bem feito. E tem a chance muito maior de dar certo, porque estamos trabalhando felizes, com amor, com alegria, né? É muito menos cansativo a gente trabalhar com o que a gente gosta e ama de fazer. Então, a chance de tudo dar certo é muito maior. Então, esse é o exemplo que a gente pega das flores, que elas usam a beleza delas, não só para elas, elas estão embelezando o mundo. Cada flor tem um remédio para o emocional de alguém que está precisando. Então, é muito legal a gente se inspirar na natureza e tudo que a gente puder, entre aspas, copiar, né? Eu não digo copiar, mas se inspirar mesmo. Poxa, o que a natureza está fazendo nessa estação? Se a gente seguir esse fluxo, vai dar tudo muito mais certo. Porque já está ali, tudo já está mostrando para a gente o que é mais fluido de se fazer naquele momento. Certo? É como você comer uma fruta da estação.
Nossa, a natureza já está produzindo aquele alimento naquela época. Então, está na cara que é aquele alimento que a gente precisa comer naquela época, naquela estação, porque é aquilo que a natureza está ofertando. Então, é aquilo que o nosso corpo está precisando. Então, essa linguagem de observar a natureza e tentar seguir nesse fluxo é muito legal mesmo. Porque é o que o nosso corpo está pedindo, então é o que vai trazer saúde para o nosso corpo físico. Então é isso. O que você pode fazer para melhorar o mundo com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo de mais bonito que você tem dentro de você? Esse é o convite. E reconhecer também, gente, que a beleza se encontra na transformação. É muito rico, né? A gente observar em nós mesmos a nossa trajetória, a nossa jornada, e a gente observar que a gente vai se transformando cada vez para melhor. E isso é uma beleza, né? É uma beleza visível e invisível. É uma beleza que vai além do que os olhos podem ver, mas o nosso coração, ele sente também essa beleza. Então, isso é muito legal. Outra manifestação interna relacionada à primavera é que, com todo esse movimento, né, de renovação, de transformação, de entusiasmo, até mesmo a fé das pessoas, ela aumenta com todas essas flores e com esse aumento da luz solar. Então, a confiança para se abrir ao amor, ela também aumenta. Então, é muito legal isso, né? Muito legal poder respirar fundo e poder sentir que até a fé aumenta com todos esses estímulos e cores da natureza. E as pessoas que estão aí buscando mais amor para a sua vida, seja o amor universal, o amor incondicional, ou seja, o amor humano, né? Então, quais são as flores que atuam dentro desse sentimento de amor? As rosas, elas são as flores, né, dentro das plantas, que nos ajudam a manifestar o nosso amor divino, o nosso amor universal, o amor incondicional. E o gerânio, que é uma planta que também ajuda nos hormônios femininos, a equilibrar toda a essência feminina, mas é também a planta, a flor, o gerânio, essa que eu tenho aqui, está aqui no meu escritório, é a planta que nos ajuda a manifestar esse amor humano. Então fica essa dica aí para você que quer cada vez mais sentir amor, manifestar amor, expressar amor, que é o nosso bem mais precioso. Então a primavera é esse renascimento da alma. Então é legal a gente fazer essa conexão com esse sagrado, né, das estações. A criatividade, ela aumenta muito, né, devido a essa luz solar e devido a esse movimento de criação, né, porque as plantas, primeiro que já começa a chover, né, não sei aí como que tá na sua cidade, aqui na nossa cidade entrou a primavera já chovendo, então isso é uma bênção, porque a água, a vida começa na água, né, então começou a chover, as sementes que estavam repousando lá no inverno agora estão despertando, estão acordando, recebem essa água, então isso é uma manifestação da criação, da própria criação da vida, porque as plantas começam a soltar os brotos. E esse movimento, ele pode ser bem aproveitado por nós humanos, porque isso manifesta também na nossa capacidade de criação e criatividade. Então, toda essa beleza, ela se expressa também no canto dos pássaros, né? Se você está acostumado a observar os pássaros, você vai ver que a passarinhada, os passarinhos cantam muito mais no tempo do calor. Existe esse entusiasmo, né? Então, é aquele canto também para celebrar o sol que está nascendo e até mesmo para celebrar essa luz que cresce, certo? Porque no inverno a luz era mais reduzida. E aí, depois do equinócio da primavera, cada dia vai ter um pouco mais de luz, vai ter um pouco mais de calor, o dia vai ser um pouquinho mais longo. Então, esse cantar dos pássaros nos inspiram a cantarmos o nosso próprio cântico da vida, que é o quê? A esperança e a renovação. Então, é muito legal isso, gente. É todo um movimento que, assim, isso parece uma teoria, parece uma filosofia, mas não é, não. Quando você para observar o que está acontecendo na natureza, você vai ver que isso também está acontecendo com você, tá? Então, essa capacidade de crescer e evoluir. E nos conectarmos profundamente com a nossa essência criativa. E é legal, tudo isso é legal para quê? Para que as nossas intenções floresçam para criar uma vida mais plena e alinhada com o divino, com o grande divino mistério criador. Né? Independente da sua fé, da sua crença, existe esse divino criador, esse Deus fonte que criou tudo. E quando nos conectamos com as estações do ano, nós estamos também nos conectando com esse sagrado, com esse divino. Agora, na prática mesmo, é muito importante definir as intenções
claramente. Quais são as suas intenções? O que você quer para a sua vida? Né? Porque se essa estação é a estação de manifestar o novo, de pegar esse fluxo de renovação, de florescer, né? É importante que você tenha as suas intenções claras, que você defina o que eu quero para mim, quais são os meus objetivos agora nessa estação. Então, nessa hora, é legal você pegar um papel e uma caneta e realmente anotar. Pelo menos 3 objetivos, pelo menos 3 intenções, 3 projetos, 3 objetivos. É muito legal a gente saber o que a gente quer na vida, né? Para que a gente seja movido também de acordo com, para a gente saber onde a gente quer chegar, né? E a gente, poxa, eu estou aqui, eu quero chegar lá, então eu vou percorrer esse trajeto, ou aquele, ou outro, mas o trajeto ele vai ter que me levar para onde as minhas intenções claras estão me apontando. Eu gostaria de honrar aqui e agradecer. Onde foi que eu aprendi tudo isso, tá? Eu iniciei os meus estudos e as minhas práticas e a minha observação e a minha meditação das estações na prática do taoísmo prático mesmo, né? Que são meditações, são exercícios para longevidade, que tem todo o fundamento da medicina tradicional chinesa. Então, há muitos anos atrás, eu tinha lá os meus 26, 27 anos, hoje estou com 46, então há 20 anos atrás, eu comecei a sentir as estações, né? Com a teoria e os fundamentos da medicina tradicional chinesa e do taoísmo, e realmente passei a observar e a sentir tudo isso. Atualmente eu estou expandindo e aprofundando nos conhecimentos das estações através do xamanismo e das terapias indígenas, que eu estou aprendendo com o meu professor, o meu maestro, Stan Shania Tehuan Tepelt. Então, muito desse material que eu estou passando aqui para vocês vem dos ensinamentos que eu estou recebendo do Stan, né? E uma boa parte dos ensinamentos lá do taoísmo, desde 20 anos atrás. Então, para vocês saberem a fonte disso também, né? Então vamos lá. O renascimento e a renovação da primavera, do ponto de vista espiritual, é esse renascimento e renovação espiritual que nós já falamos aqui, que traz oportunidades de novos começos. Coisas novas vão começar a aparecer. E você, se você estiver atento, você vai ver isso. Essa questão de semear intenções e sonhos e nutrir esses sonhos, intenções e projetos com a esperança e o otimismo que está aí no ar, através das flores que nós falamos, que são remédios para o nosso emocional. Então, nosso emocional está mais criativo, está com mais esperança, com mais otimismo, mais entusiasmo, mais motivação. Então, a gente nutre essas sementes das nossas intenções e dos nossos sonhos com todo esse alto astral que já está aí, né? Pelo aumento da luz e pelo florescimento de todas essas flores. Do ponto de vista energético, abraçar as mudanças com entusiasmo, porque mudanças vão acontecer, gente. Então, aceita que dói menos, né, como já diz o ditado popular, e abrace essas mudanças com esse entusiasmo, né, com o bom humor que está aí no ar, e aproveite para iniciar seus novos projetos. No nosso corpo físico, o que acontece no nosso corpo físico? Com o calor que está chegando, com esse movimento todo que está no ar, o nosso corpo físico, ele também já começa a ficar mais animado para fazer atividade física, né? Porque no inverno, gente, é tempo de descansar, de repousar. Claro que a gente vai fazer também um pouco de atividade física, mas vai ser assim, algo mais light, mais leve, né? Porque o corpo, ele está pedindo um recolhimento e uma introspecção e um descanso. E agora na primavera, não. Essa luz começa a aumentar, essas flores estão desabrochando, o calor começa a aumentar, então é hora de você trabalhar o seu corpo físico. Se movimentar, fazer caminhadas, atividades ao ar livre, olhando o céu, olhando o sol, pisando na grama. Isso é remédio para o seu corpo, nem que seja caminhar na rua, olhando para o céu. Isso vai fazer toda a diferença para o seu corpo físico, para o seu emocional, para o seu mental e para o seu espiritual. Tá? E até mesmo a alimentação, em cada estação, ela é diferente. Eu já falei um pouquinho aqui. Mas e agora na primavera? Como o calor está aumentando cada vez mais, a nossa alimentação ela vai ter que ser mais leve, com mais frutas, com mais legumes, verduras crus. Né? Claro que a gente vai comer também alimentos cozidos, mas vai ser um momento de comer mais saladas, mais frutas. Aumentar a proporção na sua alimentação de alimentos frescos e crus. Tá? Porque é isso que o seu corpo está pedindo, é isso que combina com esse momento. E de preferência, focar nas frutas da estação, nas frutas da época. Aquilo que a natureza está produzindo, ela está te ofertando, está te oferecendo, é isso aqui que está no cardápio da natureza. Então, é isso que a sua saúde precisa para o corpo físico funcionar melhor nesse momento. E para o corpo emocional, né? Para o campo emocional. Emocionalmente, é isso que eu já falei. Entusiasmo, mais alegria, aproveitando o remédio dos florais naturais que estão aí para todos os lados, flores desabrochando, e o aumento da luz solar, que traz também esse ânimo emocional. Então, é muito comum que o humor melhore, né? É muito comum que para o nosso emocional haja um bom humor mais natural e um entusiasmo. Mentalmente,
vai facilitar de ter mais clareza, de ter mais criatividade. E para quê? Para que clareza e criatividade, gente? Para traçar os objetivos, traçar o que você quer na sua vida, definir, né, o que você quer. Então, é para isso que é legal a gente usar essa clareza e essa criatividade. Explorar também ideias inovadoras. Então, vamos lá. Quais são as plantas da natureza que nos ajudam ainda mais a acessar todos esses benefícios terapêuticos da primavera? Eu aprendi com o meu professor Stan, o alecrim, a lavanda e o hortelã. Então, você pode usar tanto como óleos essenciais, né? Independente da marca, mas que seja uma marca realmente de qualidade, tá? Não adianta ser essências industrializadas, tá, gente? Tem que ser óleo essencial mesmo, tá? Ou seja, é a planta concentrada. Você pode tomar chás dessas plantas, você pode fazer um chá concentrado e tomar um banho de planta, você pode usar os óleos essenciais na sua casa, alecrim, lavanda e hortelã. Então, tudo isso vai favorecer, né, que esses benefícios todos que já estão no ar incorporem dentro de você. Então, é muito, muito, muito importante que você coloque no papel realmente 3 sonhos, projetos que você vai semear nessa primavera. Tá? Pega um papel e uma caneta e realmente coloque. Número 1, eu vou fazer isso. Número 2, eu vou fazer aquilo. Número 3, eu vou fazer aquilo outro. Muito importante mesmo, você traçar a rota da sua vida, né? E aproveitando todo esse combustível aí que está no ar para que tudo isso dê certo. E recomendo que você, nos próximos dias, né, mais tardar na semana que vem, mas assim, nos próximos dias, porque o equinócio já foi no dia 22, né? Hoje é dia 25, não sei que dia você vai estudar essa aula, que dia que você vai assistir essa live, mas assim, logo que já inicia o equinócio, você já tem que estar com tudo isso assim planejado para você colocar em prática. Então eu recomendo que você nos próximos dias inicie algum projeto novo seu. Aquilo que estava lá meio engavetado, meio parado, que você achava que eu vou deixar para o ano que vem, será que eu estou pronto para isso? Está pronto sim. Coloque em prática e dê o primeiro passo, porque toda a natureza está pronta para te ajudar, o universo ele está nesse movimento agora. Então, pessoal, eu desejo realmente que possamos todos honrar a Terra e o equilíbrio que o planeta Terra nos ensina, que possamos todos cuidar da natureza, que possamos todos honrar o chão que nós pisamos, cuidando da terra, que possamos todos honrar o ar que respiramos, cuidando do ar, que possamos todos honrar a água que nós bebemos, cuidando da água, que possamos todos honrar o sol que nos aquece, né, e cuidar também com o uso consciente do fogo, né, porque tem esses problemas de queimadas aí que judiam muito da natureza. Então, é muito, muito, muito importante, né, agradecermos a natureza por tudo, porque somos filhos dela e a natureza é a nossa casa, né? Se a gente cuidar bem dela, a gente também será muito melhor cuidado. Muito importante, quem tiver oportunidade de plantar árvores, né? Toda árvore que você planta vai beneficiar a natureza e vai beneficiar você. Vai melhorar a qualidade do ar que você e a sua família vão respirar. Quem tem problemas com enchentes, saiba que as árvores, elas bebem o excesso da água da chuva. Então, a maior proteção contra enchente é plantar árvores, porque, na verdade, as enchentes, elas só acontecem porque houve um grande desmatamento. E aí falta árvore para beber a água da chuva. Então, por isso que dá enchente. Então, se você tiver um quintalzinho pequenininho aí, 1 metro quadrado, já cabe uma árvore e várias plantinhas pequenas. Se cada um plantar uma árvore, vamos realmente fazer uma revolução verde e a nossa saúde vai ficar muito melhor. E eu desejo, assim, que nessa primavera, que possamos plantar sementes de amor, de harmonia, de paz, de entendimento, de alegria, né, de muita cura, transformação. E sabendo que tudo que for semeado agora, gente, vai florescer. Né? Tudo que se planta, se colhe. Então, plante, porque você vai colher. Cedo ou tarde, você vai colher. Seja uma árvore, ou seja um projeto, ou seja um sonho. O que for plantado será colhido, principalmente se for cuidado, regado e adubado. E que essa luz crescente da primavera seja, assim, uma inspiração, né? Para que cada um chegue na sua melhor versão, para que cada um tenha o melhor cenário na sua vida, né? Para que cada um tenha todas as bênçãos para si mesmo, para toda a sua família. E que cada um possa descobrir qual é o seu propósito de vida, caminhar esse propósito de vida e desabrochar os seus dons e talentos para melhorar a humanidade, né? Se cada um deixar o mundo um pouquinho melhor, o mundo será muito melhor, somando toda essa harmonia do melhor entre todos.
e muita beleza, muito renascimento para todos e para todas. Então, essa foi a nossa reflexão, tá? Sobre a primavera, sobre esses aspectos terapêuticos da primavera. E na prática, é essa tarefa de casa que eu passei para você, né? Primeiro, defina quais são as 3 coisas que você está deixando para trás, que são as sombras que se manifestaram para você lá no inverno, né? O que você já viu que você tem que melhorar como pessoa. Então, coloque no papel quais são os 3 itens que eu quero melhorar como pessoa, né? E para eu melhorar como pessoa, eu tenho que deixar algumas coisinhas para trás. Então, anote no papel o que você vai deixar para trás. E anote no papel o que você quer para sua primavera. Intenções claras, quais são os seus sonhos, projetos, o que você quer de novo, né? Você quer se abrir para esse novo, mas qual é esse novo que você quer para você? Então, coloque no papel e arregace as mangas e faça a sua parte. Eu vou tocar o meu sino aqui para finalizar essa aula. Então, gostaria de dar os avisos finais aqui para todos. Falar um pouquinho da terapia que eu faço à distância, né, o trabalho terapêutico que eu faço à distância, do Quantec Pro com a naturopatia. Então, o Quantec Pro, ele é vamos colocar aqui a imagem desse equipamento. Esse equipamento é a tecnologia de radiônica mais avançada do mundo. Então, ele emite frequências à distância para as pessoas. Frequências de saúde, seja saúde física, emocional, mental. Então, frequências que chegam à distância para as pessoas através da radiônica. E esse trabalho, eu somo ele com a naturopatia, né, que seria as ferramentas que a natureza nos oferece para a gente ficar melhor, né? Seja plantas medicinais, florais, homeopatias, ajustes alimentares, a melhor atividade física para você atingir os seus objetivos, enfim, um pacote completo aí de terapias naturais que eu vou recomendar para que você faça, né? Então, a gente soma essa tecnologia avançada emitindo frequências para você com a naturopatia, que são as coisas que você vai fazer por você mesmo. E aí, somando essas 2 coisas, a gente tem uma chance de tudo dar muito mais certo, né? E esse tratamento, ele é todo feito à distância. Então, qualquer informação, qualquer dúvida sobre esse trabalho que eu faço, é só mandar mensagem para a gente no WhatsApp, tá? Vou colocar aqui o WhatsApp para vocês, e aí eu tiro todas as dúvidas. E sobre as caixas orgânicas também, quem tiver alguma dúvida, é só estar passando mensagem para a gente lá no WhatsApp, tá? As caixas orgânicas, para quem ainda não conhece, é uma tecnologia desenvolvida pelo Dr. Wilhelm Reich e foi muito divulgada no Brasil aqui pelo Dr. Luiz Moura. Então, essa caixa orgânica, ela capta a energia vital da atmosfera, concentra essa energia dentro da caixa, e quando entramos dentro da caixa, nós captamos altas doses de energia vital. E com isso, o que acontece? O corpo físico, ele tendo mais energia para funcionar, ele mesmo vai se ajustando e ele mesmo vai buscando e alcançando mais equilíbrio, mais qualidade de vida, mais bem-estar, porque essa energia vital é o combustível da saúde, né? E quando temos esse combustível, o corpo ele vai funcionando corretamente, normalmente, de forma fluida. E recebemos realmente muitos depoimentos, né, de melhoras, assim, nos mais diversos tratamentos, através do uso regular da caixa orgânica. Então, qualquer dúvida, pessoal, nós estamos à disposição no WhatsApp, é só passar uma mensagem. Agradeço a todos pela escuta, né? O nosso WhatsApp é o 359-9732-5405, está aqui na legenda da live, tá? É só acessar esse número para as informações. E para quem assistiu a nossa live ao vivo, eu estou dando aqui um bônus, uma promoção. O meu pacote de emissão Quantec e acompanhamento de naturopatia é um pacote de 9 meses, tá? Porém, para quem assistiu a live aqui ao vivo, acompanhou essa nossa aula sobre a primavera, eu estou dando essa promoção de 9 meses, o tratamento será prolongado por 10 meses, então, ou seja, ganha um mês a mais, tá joia? Esse é o meu bônus, o meu presente para quem ficou aqui acompanhando essa aula super legal e super florida da primavera. Qualquer dúvida, gente, é só passar mensagem lá no WhatsApp, tá joia? Então é isso, todas as bênçãos para você e para sua família, um grande abraço e até